Hoje, na nossa aula de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, nós vamos estudar como que é feita a implementação da estrutura de dados lista, utilizando alocação dinâmica. A estrutura e funcionamento de uma lista encadeada é semelhante à dos vetores, né? Mas aqui ele tem algumas diferenças. Primeiro, os elementos dos vetores eles podem ser acessados diretamente, basta a gente indicar qual que é o índice que a gente quer acessar. Na lista não, isso não é possível, a gente só vai conseguir acessar sequencialmente. Então se a gente quiser acessar o oitavo nó, por exemplo, a gente vai ter que percorrer do primeiro até chegar no oitavo. Tá? Além disso, o espaço que é alocado para um vetor, ele já é reservado quando a gente declara o vetor. Na lista não. Esse espaço de armazenamento ele vai crescer conforme necessário. Numa estrutura de dados lista, a gente vai ter dois ponteiros. Um ponteiro vai apontar para o início da lista, a gente vai chamar esse ponteiro aqui de primeiro, e existe outro ponteiro que aponta para o último elemento da lista, e a gente vai chamar esse ponteiro de último. Tá? Diferente da pilha e da fila, onde a gente utilizou o nó cabeça, aqui não, aqui a gente não vai utilizar essa estratégia. Então quando a nossa lista estiver vazia, os ponteiros primeiro e último eles vão apontar para null. Tá? O nosso tipo lista ele vai ser implementado da seguinte forma. Ele vai ser composto por dois ponteiros do tipo nó, tá? Onde um ponteiro chama primeiro e o outro chama último. Né? O primeiro vai apontar para o primeiro nó, o último para o último nó. Agora, para quem não lembra, o que é a nossa estrutura aqui nó? Né? É um novo tipo que a gente definiu. Nó ele é composto por um ponteiro, né, que também é um ponteiro do tipo nó, ou seja, é uma estrutura de dados recursiva que aponta para o próximo elemento. Tá? Então a gente chama esse ponteiro de próximo, proxy. Né? E ele vai ter também um item, né, que a gente chama aqui de item, que é um valor inteiro. Tá? É o valor que está sendo armazenado naquele nó. A gente tem três tipos de lista. Lista simplesmente encadeada, lista duplamente encadeada e listas circulares. A gente vai ver nesse vídeo a lista simplesmente encadeada. Tá? Na lista simplesmente encadeada a gente vai ter essa estrutura. Olha só, como eu falei para vocês, a gente vai ter um ponteiro apontando para o primeiro nó, um ponteiro apontando para o último, e cada nó é composto por uma estrutura, né, que contém um ponteiro para o próximo nó e um dado, né, um item que eu estava chamando. Então dessa forma a gente tem uma lista com três elementos. E o último nó, né, o ponteiro próximo dele aponta para null, que aqui a gente indica, né, com esse símbolo de aterramento. Vamos mostrar aqui um conjunto bem grande de funções que vai ajudar vocês a entenderem melhor como que é feita a implementação de uma lista. Tá? Então a gente tem aqui 11 funções, eu vou tentar mostrar para vocês todas elas por meio de pseudocódigo. Tá? O primeiro ponto é criar uma lista vazia. Como eu falei para vocês, aqui a gente não tem como a estrutura do nó cabeça, que a gente utilizou essa estratégia lá nas estruturas de dados fila e pilha. Aqui não. Aqui quando a nossa lista está vazia, o que vai acontecer? O primeiro e o último vão apontar para null. Só isso. Tá? Para a gente verificar então se a nossa lista está vazia, a gente simplesmente precisa verificar se o primeiro é igual a null, né? Ou o último. Se for igual a null, significa que sim, a nossa lista está vazia. Né? Caso contrário, a gente retorna falso, indicando que a lista não está vazia. Próxima função é chamada de lista buscar, ou seja, ela recebe uma lista e vai buscar um item dentro dessa lista. Tá? Então o que vai acontecer? A gente vai ter que retornar o nó que contém esse valor, né, esse item X. Ou se não encontrar esse nó, a gente retorna null. Então olha só, o que a gente vai precisar? Primeiro ponto, né, a gente vai pegar um ponteiro auxiliar e apontar ele para o primeiro nó da nossa lista. E em seguida o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer, né? Auxiliar recebe o próximo. A gente vai percorrer a lista, fazendo um laço de repetição aqui na linha 3. E esse laço de repetição ele vai parar quando o meu auxiliar
for igual a null, porque quando essa condição aqui não for satisfeita, quando o auxiliar for igual a null, significa que eu cheguei no final da lista, né? Eu percorri todos os nós e cheguei no final, tá? Então significa que o elemento não foi encontrado. E outra condição também que ele vai ter que parar é quando o valor do item daquele nó for igual a x. Então quando esse valor for igual, ele para esse laço de repetição. Tá? Essa condição aqui não vai ser mais satisfeita. Então quando esse valor, né, quando o auxiliar.item for igual a x, significa que ele encontrou. Mas aí a gente quer retornar o nó, um ponteiro apontando para o nó. Então a gente já retorna aqui auxiliar. Aqui, se ele não encontrou, o auxiliar vai estar apontando para null. E se ele encontrou, o auxiliar vai estar apontando para o valor, né, para o nó que tem o item igual a x. Tá? Espero que tenha ficado claro isso. Para buscar lista, a próxima função é lista buscar posição. O que é isso? Né? A gente vai receber a lista L e uma posição P. E o que vai fazer? A gente vai ter que retornar um ponteiro, tá, para um nó que se encontra na posição P. Então, o que vai ter que fazer? A gente vai ter que usar, igual no nosso algoritmo anterior, a gente vai utilizar um auxiliar e vai percorrer essa lista, tá, usando um contador. No caso aqui, o contador é C, até chegar na posição P. Então é isso que eu estou fazendo. Enquanto, né, o auxiliar for diferente de null, porque se o auxiliar for igual a null, significa que eu cheguei no final da lista. Ou seja, a lista não tem P posições, P ponteiros, né, P nós. Então se o auxiliar for diferente de null, né, beleza. E o próximo passo é contar, né, utilizar o meu contador aqui, enquanto o C for menor que P. Se o C for menor que P, né, significa que eu ainda não cheguei na posição que eu quero. Então eu vou passar para o próximo, meu ponteiro vai apontar para o próximo, e eu vou incrementar o meu contador até chegar na posição P. Dessa forma, ou o meu auxiliar aqui vai estar apontando para null, caso a minha lista não tenha, né, P nós, ou ele vai estar apontando exatamente para o nó na posição P, tá? Que é isso que a gente deseja. Próximo algoritmo chama lista inserir início, né? Então ele vai receber uma lista L e um item X. Tá? Um item é só um inteiro. Então o que ele vai ter que fazer? Inserir esse item no início da lista. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Alocar um novo nó, né? Em seguida pegar o valor que eu quero inserir, né? E atribuir ele para o item desse meu novo nó que eu aloquei. O ponteiro próximo vai apontar para o primeiro elemento, tá? E eu vou apontar o primeiro elemento da minha lista, o ponteiro, né, primeiro, para esse novo nó. Dessa forma eu vou estar inserindo o nó no início. Tá? Em seguida eu verifico só se a lista está vazia, porque se a lista estiver vazia, então eu vou precisar atualizar o último. Tá? Eu vou mostrar o desenho para vocês que vai ficar mais fácil de entender. Então olha só, digamos que nós temos a nossa lista vazia, né? Então quando a minha lista estiver vazia, a gente vai ter o ponteiro primeiro e o último, vou colocar aqui primeiro e o último apontando para null, né? Primeiro e último apontando para null. Aí o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar alocar um novo nó, aloca um novo nó. Esse novo nó, né, vai estar apontando, um ponteiro novo vai estar apontando para ele. Vou chamar esse ponteiro aqui só de N. Tá? Aí o que eu vou fazer? O elemento que eu quero inserir, ele vem aqui para o item, né, do meu ponteiro. E o próximo dele eu vou apontar para o primeiro. Só que o primeiro está apontando para null. Então o próximo vai apontar para null. Tá? Nesse caso porque a minha lista está vazia. Aí o que eu faço agora? O L.primeiro, que está apontando para null, ele vai apontar para esse novo nó que foi alocado. Primeiro. Né? Então esse aqui não vai existir mais, né? Esse ponteiro. Próximo passo agora, o que é? Verifico, né? Se o último é igual a null, o último é igual a null. Né?
porque a minha lista estava vazia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apontar o último para o primeiro também. Ou seja, um ponteiro que aponta para o último vai ter que apontar para o primeiro elemento também. Tá? E se a lista não tivesse vazia? Vamos fazer também esse teste. Tá? Então a gente inseriu esse elemento. Agora vamos inserir outro nessa mesma lista. O que vai acontecer? A gente vai... Deixa eu apagar esse ponteirozinho aqui, né, do novo. Então digamos que a gente tenha essa lista com um elemento e eu quero inserir, ao invés do item X, vamos inserir o item Y. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos inserir no início. Primeiro passo, aloca um nó. Né? Aloca um nó, ele já reserva a memória. Então o item desse novo nó vai receber Y. Né? Então a gente vai adicionar aqui Y. E o ponteiro novo ponto próximo, que é esse ponteiro aqui, ele vai apontar para o primeiro, ou seja, ele aponta para cá. Tá? Próximo passo, L ponto primeiro aponta para o novo. Então L ponto primeiro, que é esse ponteiro, vai apontar para cá, né? Para esse novo nó. Então a gente apaga esse ponteiro aqui. Tá? Aí agora o último teste, né? L ponto último. O último está apontando para null? Não, não está. Então fica dessa forma. Né? Não faz nada. Então é dessa forma a gente insere um novo nó no início da nossa lista. Vamos agora para a próxima função, que é lista inserir no final. Tá? Então ela recebe um item X e uma lista L. Tá? Então o que ela precisa fazer? Aloca um novo nó, atribui o item, né, X para o valor do meu nó, novo nó, e aponto, como esse nó vai estar na última posição, o ponteiro próximo dele vai apontar para null. Tá? Agora o que eu tenho que fazer? Verifico, se a lista estiver vazia, então esse ponteiro, esse novo nó que eu estou alocando, ele vai ser o primeiro e vai ser o último também. Tá? Agora, se a minha lista não estiver vazia, que é essa condição aqui, o que vai acontecer? Aí eu tenho que apontar o ponteiro próximo do último para esse novo nó. Tá? E em seguida também tenho que atualizar o ponteiro último, que vai apontar também para esse novo nó. Tá? Então vou mostrar o desenho para vocês. Então digamos que a gente tenha a mesma estrutura que a gente desenhou na nossa lista anterior. Tá? Na nossa função anterior, e a gente quer inserir um novo nó no final, né? Inserir um novo nó, um valor X no final. Ao invés de X, vamos colocar Z. Tá? Então o primeiro passo, aloca um novo nó. Né? Aloca um novo nó. O que eu faço agora? Novo nó ponto item, que é esse valor aqui, vai receber Z. Né? Então aqui eu vou colocar Z. Novo ponto próximo, que é esse ponteiro, aponta para null. Apontei ele para null. Agora eu verifico, né? A minha lista está vazia, ou seja, L ponto primeiro é igual a null? Não, né? O primeiro está apontando aqui para o nó com valor Y. Essa condição não é verdadeira, então ele vai cair aqui na linha 9, no senão. Aí o que ele vai fazer? Na linha 10, L ponto último, que é esse ponteiro, né? Ponto próximo, que é esse aqui, esse ponteiro, vai apontar para o novo nó que eu aloquei. Então ele vai apontar para cá. Tá? Eu posso apagar esse ponteiro aqui, né? Estava apontando para null. L ponto último recebe novo. O novo nó é esse aqui. Então L ponto último agora vai apontar para o novo nó. Tá? Atualiza o ponteiro último, né? Entendido? Agora, se a nossa lista tivesse vazia, o que ia acontecer? Ele iria alocar um novo nó, né? O item dele ia receber Z, né? O ponteiro próximo ia apontar para null. Esse aqui é o meu ponteiro novo, né? E o que eu faço, né? L ponto primeiro é igual a null? Sim, a gente está considerando que a nossa lista está vazia. Aí, como essa condição ia ser verdadeira, então L ponto primeiro vai apontar para o novo nó. Vou
colocar aqui só um P. E o L ponto último também vai apontar para esse novo nó. Então a gente vai ter agora uma lista composta por um elemento, onde esse um elemento é o primeiro e o último da nossa lista, né? Vamos ver agora a nossa próxima função. A próxima função é o seguinte, é uma função que vai receber uma lista e vai inserir um elemento x na posição P. Tá? A gente não vai mais inserir nem no início nem no final, a gente vai inserir na posição P. Mas aqui, para facilitar a nossa vida, vamos considerar que a lista é sempre, ela existe pelo menos P elementos. Que aí a gente não precisa verificar, por exemplo, se P é maior que o tamanho da nossa lista. Tá? Então a gente simplesmente considera que o nó na posição P ele existe. Tá? A gente não vai fazer essa verificação. Agora vamos ver aqui um passo a passo desse algoritmo, né, dessa função. Primeiramente a gente verifica se P é a primeira posição. Porque se for a primeira posição, aí a gente chama a função que insere no início. Se não, né, se P não for a primeira posição, o que a gente vai fazer? A gente vai caminhar na lista sequencialmente até a posição P-1. Tá? Por quê? Porque a gente quer inserir na posição P. Então a gente precisa chegar na posição P-1. Tá? Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir um novo nó entre as posições, né, P-1 e P. Então P-1 é o nó anterior e P é o nó próximo. Tá? Por fim, a gente verifica se esse nó, se ele foi inserido na última posição da lista. Por quê? Se ele for inserido na última posição, a gente vai precisar também atualizar o ponteiro último da nossa lista. Tá? Então olha só, aqui a gente tem o algoritmo. Eu vou mostrar para vocês já com um desenho para facilitar o entendimento. Digamos que a gente tem essa lista composta por 4 elementos, tá? A, B, C e D. O ponteiro primeiro está apontando para o nó com valor A e o ponteiro último está apontando para o nó com valor D. E a gente quer inserir um novo nó. Tá? Olha só então o que a gente vai fazer. Primeiro passo é verificar se a posição for igual a 1. Por quê? Se posição for igual a 1, a gente chama a função que insere no início. Tranquilo, a gente já implementou. Próximo passo agora é, vamos alocar o novo nó. Tá? Digamos que a gente queira inserir um elemento x, tá, na posição P igual a 3. Tá? Na posição 3. Primeiro passo, então, a gente aloca esse novo nó. Já vou alocar ele aqui, né, perto da posição 3. Aloca esse novo nó. Então o ponteiro novo vai estar apontando para ele. Em seguida, o que eu faço? Né? X, eu vou atribuir x para o item desse novo nó. Agora a gente vai usar uma função auxiliar. Essa função ela vai receber a lista e uma posição P-1, ou uma posição qualquer. Né? E ela vai retornar para a gente um ponteiro apontando para um nó que está nessa posição. Tá? Quando eu passar o nó na posição, eu quero que ela me retorne P-1. Então P a gente definiu que é igual a 3. Então ela vai me retornar um ponteiro para a posição P igual a 2. Né? A está na posição 1, B está na posição 2. Então eu vou ter um ponteiro apontando para essa posição. E esse ponteiro é o ponteiro anterior. Então anterior aponta para o elemento, o nó na posição 2. Próximo passo, o que é? A gente vai inserir um novo nó entre o nó anterior e o nó posterior. Tá? Então, o posterior vai receber o anterior ponto próximo. Anterior ponto próximo é esse nó aqui. Né? Então, eu vou chamar ele de posterior. Vou colocar aqui um post para ficar diferente do P. Né? Então, anterior e posterior. Agora o que a gente faz? Né? Posterior aponta para cá, anterior aponta para cá. Agora a gente vai atualizar os ponteiros próximos. Né? Então anterior ponto próximo, que é esse ponteiro aqui, vai apontar na linha 13 para o novo. Então esse aqui vai apontar para o novo nó. Vou corrigir aqui, né? Vai apontar para cá. Olha só. Né? Então eu posso apagar esse ponteiro aqui, né? Não existe mais, ele está apontando agora para o novo nó. Em seguida, o que a gente vai fazer? Na linha 14, olha só o que está acontecendo.
o novo nó ponto próximo, ele vai apontar para o posterior. Então, o novo nó ponto próximo é esse ponteiro aqui. Ele vai apontar para o posterior, né? Que é o nó C. Ele aponta para cá. Linha 14. Agora, o que a gente faz? Verifica se o posterior é igual a null. Por quê, né? Se o posterior for igual a null, significa que a gente está inserindo o nó na última posição. Aí eu tenho que atualizar o ponteiro que aponta para a última posição, né? Não é o caso, então a gente não precisa, essa condição não é verdadeira, então a gente não precisa atualizar. Mas dessa forma aqui a gente já conseguiu inserir um novo nó na posição 3. Tá? Então, dessa forma, eu posso até apagar isso aqui. Ó, né? Esses ponteiros não vão existir mais quando a função terminar. Então, espero que tenha sido claro essa descrição aqui visual. Espero que tenha ajudado, né? Vamos ver agora a nossa próxima função. Essa função é apagar lista, ou seja, ela recebe a lista L e tem que apagar todos os elementos. Então, o que ela vai fazer aqui, né? Vamos utilizar um ponteiro auxiliar que vai apontar para o primeiro elemento da lista e vai caminhar por esses nós. Tá? Então, ele vai caminhar de forma o seguinte, né? Ele vai, no caso aqui, o ponteiro primeiro ele vai apontar para o próximo, né? E o auxiliar está apontando para o primeiro. Então eu vou desaloco o nó auxiliar. Em seguida, o que eu faço? Atualizo o nó auxiliar apontando ele para o primeiro. Aí quando eu voltar, repetir isso aqui novamente, eu desaloco o nó auxiliar e aponto o primeiro para o próximo. E a gente vai fazendo isso repetidamente até excluir toda a lista, né? Todos os nós. Agora a nossa função de remover um nó do início. Tá? Então digamos que a gente tenha uma lista composta aqui por 4 elementos, igual o exercício anterior. A, B, C e D. Tá? O ponteiro primeiro apontando para A e o ponteiro último apontando para D. A gente quer remover o elemento no início. Então o que vai acontecer? Primeiro passo, verifico se a lista está vazia. Né? Se estiver vazia, não tem como a gente remover, então imprime uma mensagem de erro. Caso contrário, a gente vai utilizar um ponteiro auxiliar aqui, que vai apontar para o primeiro elemento da nossa lista. Então, eu vou chamar aqui só de A. A aponta para o primeiro elemento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que copiar esse valor do item desse primeiro elemento para uma variável auxiliar aqui, que eu vou chamar de x. Então, x recebe A, né? Que é o que está sendo feito na linha 7 ali. Na linha 8, o que vai acontecer? O ponteiro primeiro, a gente vai apontar ele para o próximo. A gente só pode fazer isso porque a gente tem um ponteiro auxiliar apontando para esse ponteiro, né? Para esse nó. Então, o ponteiro primeiro aqui, ele vai apontar para o próximo, ou seja, ele aponta para cá. Então, esse ponteiro aqui não existe mais. Certo, essa foi a linha 8, né? Agora, na linha 10, a gente vai verificar se essa lista tem só um elemento. Porque se ela tiver só um elemento, o meu ponteiro primeiro aqui, agora ele estaria apontando para null, né? Porque a minha lista só teria um elemento. Aí, se a lista só tem um elemento, aí o que vai acontecer? Eu vou ter que atualizar também o ponteiro que aponta para o último, para apontar também para null. Porque como eu estou removendo o único elemento que tinha na lista, aí a minha lista vai estar vazia, né? Então o primeiro e o último tem que apontar para null. Mas não é o caso aqui, né? Então essa condição 10 não vai ser verdadeira. Porque o nosso ponteiro P está apontando para um nó, né? Próximo passo, o que a gente faz? Auxiliar ponto próximo, que é esse ponteiro aqui, ele vai apontar para null. Tá? É importante a gente fazer isso. Então a gente pega isso aqui e aponta para null. Então esse ponteiro não vai mais existir. Aponta o ponteiro próximo para null. Agora, o que a gente faz? Desaloca a memória. Tá? Quando a gente desalocar a memória do ponteiro auxiliar, o que vai acontecer? Isso aqui tudo vai ser excluído, né? Vai ser apagado da memória. Beleza, removi o ponteiro e desaloquei a memória. Removi o nó e desaloquei a memória. Então eu só tenho que retornar agora o item, né, que eu armazenei na variável x. Então retorna esse item
x e pronto, a nossa função está implementada. Agora vamos ver a próxima função, que é a função que vai remover um elemento do final da lista. Considerando o mesmo exemplo, uma lista com 4 elementos, A, B, C, D, e o ponteiro primeiro apontando para A, o ponteiro último apontando para D. O que vai acontecer? Primeiro passo, a gente verifica aqui no algoritmo se a nossa lista está vazia, igual a gente fez no algoritmo anterior, né? Se estiver vazia, emite uma mensagem de erro. Caso contrário, o que a gente tem que fazer? Verificar se a lista só tem um elemento. Porque se ela só tiver um elemento, aí a gente vai ter que remover esse elemento e apontar o ponteiro primeiro e o último para null. Tá? E, então, verificando essa condição, ou seja, se o primeiro é igual ao último, né, e a lista não está vazia, então esse teste vai me garantir que a lista só tem um elemento. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar um ponteiro auxiliar e vou apontar para esse primeiro elemento. Tá? Por quê? Porque a lista só tem um elemento. Né? Não é o nosso caso aqui, a nossa lista tem mais de um elemento, mas era isso que ia acontecer. O auxiliar apontaria para esse único elemento. Né? Então seria o seguinte, se a gente tivesse a lista com um elemento, né? A gente teria essa situação, o ponteiro primeiro apontando para ele e o ponteiro último também apontando para ele. Então o que a gente ia fazer? O último e o primeiro iam apontar para null e eu apontaria aqui um ponteiro auxiliar para cá, né? O último ia apontar para null, o primeiro também para null, tá? E eu ia ter só esse ponteiro auxiliar apontando para esse nó. Por quê? Né? Porque lá no final, aqui, ó, a gente exclui esse ponteiro auxiliar. Né? Eu copio o valor dele, o item, para uma variável x, aponto o próximo dele para null e desaloco o nó. Tá? Por isso que a gente precisa disso. Mas não é o caso aqui. Né? Nessa nossa lista, desse exemplo, ele tem 4 itens, né? 4 nós. Então essa condição aqui não seria verdadeira. O que ele vai fazer? Vai cair aqui na linha 13, se não, né? Nossa lista não tem um único elemento. O que vai acontecer? Tem que procurar o penúltimo elemento. Então eu vou percorrer até chegar no penúltimo elemento. Ou seja, eu vou utilizar essa variável anterior aqui, que vai apontar para o primeiro elemento. E eu vou caminhar até chegar nessa situação, né? Que o anterior ponto próximo é igual ao último. Quando ele chegar nessa situação, ele para, ele sai desse laço de repetição. Então, o anterior ponto próximo, o anterior vai estar apontando para cá, né? Vou chamar só de A. O anterior ponto próximo é igual ao último. Então, o meu ponteiro anterior vai estar apontando para cá. O que vai acontecer agora na linha? Vou colocar ante, né? Porque a gente tem outra variável ali chamada de auxiliar. Então, anterior vai estar apontando para o penúltimo elemento. Auxiliar vai apontar para o último. Tá? Então, auxiliar aponta para o último. Linha 18. Tá? Na linha 19, anterior ponto próximo vai apontar para null. Anterior ponto próximo, que é esse ponteiro aqui, vai apontar para null. Então, eu já vou apagar ele aqui, né? E atualizar ele, apontando ele para null. Tá? Então, anterior ponto próximo aponta para null. Linha 19. Na linha 20, o que a gente tem que fazer agora? O último ele não vai mais apontar para esse elemento. Né? O último agora ele tem que apontar para o anterior, porque a gente está removendo o último elemento. Né? Então, o último agora vai apontar para o nó anterior. Então, esse ponteiro aqui muda. Agora, o que está faltando? A gente excluir o nó auxiliar, né? Que é o que é feito aqui na linha 21, 22 e 23. Então, o valor do item, né? A variável x vai receber o valor de D e, em seguida, auxiliar ponto próximo aqui já vai apontar para null e, em seguida, a gente vai pegar e desalocar esse nó.
Vou colocar aqui um x, ele vai ser excluído. Desaloca o nó e retorna o valor de x, ou seja, o valor do nó que a gente removeu. Vamos ver agora a próxima função, que é remover o nó na posição P. Então, analisando essa lista, vamos remover o elemento que está na posição P igual a 3. Tá? Nesse caso aqui é o elemento C. Primeiro passo, verifica se a lista está vazia. Né? Se estiver vazia, emite uma mensagem de erro. Em seguida, a gente verifica se a posição é igual a P. Desculpa, se a posição P é igual a 1. Porque se for igual a 1, a gente chama a função que remove no início. Caso contrário, o que a gente faz? A gente vai buscar o elemento que está na posição P menos 1. Né? Essa função a gente já implementou. Então essa função vai retornar para a gente um ponteiro apontando para a posição P igual a 2. Né? Então esse aqui é o P igual a 1, esse aqui é o P igual a 2. Né? Então eu vou chamar esse nó de anterior, eu vou apontar um ponteiro para ele. Anterior vai estar apontando para a posição P igual a 2. Em seguida, o que a gente tem que fazer agora? Remover o nó que está na posição P. Né? E como que a gente faz isso? Eu vou pegar um nó auxiliar e vou apontar aqui para o próximo elemento, né? Que é o elemento que a gente quer remover. Então, auxiliar vai apontar para cá, para o elemento que está na posição 3. Na linha 14, o que a gente faz agora? Posterior recebe auxiliar ponto próximo. Né? Então esse aqui, auxiliar ponto próximo, a gente vai apontar um novo ponteiro para ele chamado posterior. Né? Posterior recebe auxiliar ponto próximo. Na linha 15, o que vai acontecer? Auxiliar ponto anterior ponto próximo, ele vai apontar para posterior. Então é esse ponteiro aqui, né? Anterior ponto próximo, ele vai apontar para o posterior, ou seja, a gente pula, né, o elemento que a gente quer excluir, tá? Que já está sendo apontado pelo ponteiro auxiliar. Agora o que a gente faz? Né? Anterior ponto próximo apontou para o posterior. Agora eu verifico se o nó que vai ser removido, se ele não é o último, né? Porque se ele for o último, se auxiliar for igual ao último, aí eu tenho que atualizar o último para apontar para o ponteiro anterior, tá? Mas como não é um caso, o que vai acontecer agora é só pegar e excluir esse nó, né? O nó que está sendo apontado pelo ponteiro auxiliar. E é isso que a gente faz aqui nas linhas 19, 20 e 21. Né? Pega x, vai receber o valor do nó, ou seja, x vai receber c. Aí eu vou pegar e desalocar esse nó, chama a função free na linguagem C, mas antes aponta ele para null, né? Aponta o próximo dele aqui para null. Tá? Então dessa forma a gente remove um elemento na posição P da nossa lista. E com isso a gente finaliza todas as funções para a manipulação de uma lista simplesmente encadeada. No próximo vídeo a gente vai ver a estrutura de dados lista duplamente encadeada. Tá? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.